Uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. E nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por mais um dia de vida. Nossos convidados de hoje, meus amigos, são Isabel, Ricardo e Gustavo. Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Boa noite. Literalmente bem-vindos à cozinha da minha casa. Gente, Isabel, Ricardo e Gustavo, eles trabalham na Defesa Civil no município de Barbacena. Isabel Cristina Campos Machado é natural de Barbacena, graduada em Direito, pós-graduada em Ciências Criminais e Direito do Trabalho, especialista em Gestão e Pessoas. E ela é a secretária executiva da Defesa Civil. Ricardo de Paiva Guimarães, natural de Barbacena, casado, militar reformado do Exército, especialista em defesa química, biológica e nuclear, com ênfase em gerenciamento de crises e psicologia das emergências. E desde janeiro deste ano, ocupa o cargo de chefe municipal da Defesa Civil. Gustavo Armando dos Santos, também natural de Barbacena, engenheiro civil, formado pelo Centro Universitário de Viçosa e mestrando em Geotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Autor de artigos publicados na área de barragens e mecânica dos solos, com utilização de algoritmos genéticos. Atualmente é diretor técnico também da Defesa Civil de Barbacena. Gente, antes de começarmos a prosa, né? Eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Carlinhos, que hoje nós estamos inteirando a 21ª prosa, e durante a 20ª, né, na primeira 20ª, ele estava aqui comigo. Hoje ele não está se sentindo muito bem, mas com certeza está aí nos acompanhando. Olha, Carlinhos, você faz muita falta aqui, né? O pessoal queria te conhecer, mas não vai faltar oportunidade. Quero também aproveitar e já falar da Eva Guimuzzi. Eva Guimuzzi, meus amigos, ela é uma atleta de Antônio Carlos e nós fizemos uma vaquinha, né, diretora? Mas depois achamos melhor, estava meio complicado essa vaquinha, nós pedimos a ela para mandar para nós o número do Pix, né? A chave dela, para quem quiser colaborar, que ela vai para uma maratona em janeiro, ela precisa arrecadar R$10.000. E quem puder e quiser colaborar, a chave é 69888957 Repetindo, 69888957 Bem, gente, primeiro é um grande prazer recebê-los na minha casa. Acabo de descobrir, para quem está aí nos assistindo, acabo de conhecer uma prima, né? Super interessante isso, gente. A Isabel, ela é de Santa Bárbara do Tugúrio, e o meu pai, né, a família do meu pai é de Santa Bárbara, só que eu só conheço os mais velhos, como você é bem mais nova. Eu só conheço os mais novos. Então acabei de conhecer, fico muito feliz, viu, Isabel, de ter na minha casa uma prima. A Hora da Prosa tem nos proporcionado muita coisa boa. E sinal disso, que hoje eu recebo na minha casa uma prima que eu não sabia nem que existia. Né? Seja muito bem-vindo. Gente, quando eu falo nós resolvemos convidá-los, porque eu e Carlinhos, é porque quando a gente fala assim, defesa civil, né? Aí eu, Cristina, penso assim, a defesa civil serve porque a casa está caindo, eu vou lá para ver, né, como é que funciona. Mas eu sei que defesa civil abrange, é um leque muito grande. Eu gostaria que vocês falassem para as pessoas que nos acompanham
o que na realidade é a Defesa Civil, aonde que vocês atuam, né? Quando que vocês devem ser procurados, o porquê que devem ser procurados. Então fiquem à vontade, a fala é de vocês e nós vamos ficar aqui ouvindo e aprendendo. Eu sei que uma das coisas que vocês atuam, e acredito que deve ser a época que tem mais problema, é esse período que nós temos. Nós ainda não entramos, é novembro, né? Mas esse ano começou mais cedo. Então vocês fiquem à vontade. Eu não sei quem aí quer falar primeiro. O Ricardo é mais. Só os mais velhos, né? Então vamos começar pelos mais velhos. Claro. Então, Cristina, assim, é bom a gente, para ter um entendimento de defesa civil ela não é um órgão, de fato. Defesa civil ela é um conjunto de ações. Tem uma palavra muito empregada na defesa civil que é transversal. A defesa civil é transversal. Então ela assim, é um novo intrometido, sabe? Ela entra em todos os órgãos. Então, para funcionar, o coordenador de defesa civil, na verdade, ele tem que ter uma boa agenda, um bom contato. Né? Hoje a defesa civil de Barbacena, uma cidade com quase 140 mil habitantes, somos nós três. Né? Então, falando, mas só isso, prestando sim, porque a gente tem que ter esses tentáculos, né? Essa questão de transversalidade, para agir com as outras secretarias. Então, vamos supor, a Secretaria de Educação. Eu preciso da Secretaria de Educação para ela fornecer as escolas municipais para virarem abrigamento em caso de desastre que aconteceu em Correia de Almeida esse ano. Secretaria de Saúde, eu preciso para as ações de saúde de fato ali, né? As endemias e tudo mais. Assistência social para os psicólogos, assistentes sociais irem ali no ponto e levantar tudo direitinho. Então, assim, a Secretaria de Obras é muito linkada com a gente, né? Por essas ações emergenciais. Então, assim, no Exército, eu sou da arma de infantaria, eu oriundo da arma de infantaria, e a gente tem uns lemas em cada arma, e a minha arma é bem burra e bem forte. Então, para eu entender o que era defesa civil, eu tive que desenhar. E aí, assim, na minha cabeça eu fiz uma analogia que eu acho que simboliza bem para o pessoal entender o que é defesa civil nos 5 ciclos de ação que ela tem que atuar. Então, a defesa civil é assim, tem uma casinha que a pessoa está construindo ela na beirada de um rio. Então, a gente sabe que é perigoso ali, vai encher aquele rio e pode inundar a casa. Se a gente não deixar ela construir aquela casa ali e orientar ela a fazer em outro lugar, a gente está fazendo ações de prevenção, está evitando uma maior. Se a gente chegar lá, a casinha já estiver construída na beirada, a gente vai fazer ações de mitigação, que é limpar o rio, desassorear, fazer contenções do lado, né? Se a casinha está ali, a gente já fez a mitigação, mas ainda assim a gente sabe que se vier uma chuva histórica, alguma coisa, o rio vai subir, vai atingir a casa, a gente faz ações de preparação. Então já é alarme, acionar, saber para onde a pessoa corre, se ela escutar um barulho, se a água subir muito. Né? Então esses 3 níveis são as primeiras 3 ações nas ações de prevenção de defesa civil. Depois, quando ocorre, a gente nunca quer que ocorra, lógico, mas quando ocorre o desastre, o incidente, a gente já entra na resposta, que é ali salvar a pessoa, socorrer e tentar voltar o mais rápido possível à normalidade, e por fim as ações de reconstrução. Então aquela casinha a gente socorreu. Se ela chegou a ficar destruída, a ação de reconstrução é construir melhor do que era antes. Então a gente vai tirar aquela casa dali e não vai construir na beirada do rio de novo. Vai construir no outro lado. Aí que eu pude começar a entender no contexto o que era esse ciclo de ações, essas 5 ações da Defesa Civil. E eu pude entender melhor como funciona isso aí. Interessante, o Ricardo. Eu vejo por Antônio Carlos, né? Quando eu estive à frente da prefeitura, a gente ouvia falar assim, em algum lugar tem defesa civil, né? É o que a gente estava conversando antes de começar a prosa. Mas, hoje a gente vê a importância da defesa civil. Eu vou, assim, chegar ao extremo, né? Eu penso que antes faltava conhecimento, né? Até dos gestores, eles não tinham esse conhecimento. Eu falo por mim. Quanta coisa já aconteceu em várias cidades e aconteceu porque não existia a defesa civil. Né? Eu gostei do que você falou da prevenção. Antônio Carlos mesmo, já aconteceu alguns fatos de ter alagamento, né? E a gente saber que as famílias sofrem muito com isso, principalmente no período que está vindo aí, né? Novembro, dezembro. E eu não falei com você hoje, né? Eu escutei uma frase que era assim, só acontece um novo desastre se a gente esquece do último. É verdade. Só acontece se a gente esquecer. E acho que não é só os gestores que faltam o conhecimento, acho que toda a população. Ninguém conhece, assim, não falo ninguém generalizando, mas
É muito raro você ver que uma pessoa sabe quais que são as funções, para que aciona, para que não aciona. A gente recebe muita ligação lá em Barbacena de outras cidades acionando a gente para a gente poder. Eles não sabem nem que existem na cidade deles. Outro dia, acho que foi em Santos Dumont, e falou assim, não tem, aqui, mas aqui não tem. Aí o Ricardo falou assim, não, tem sim, olha só, o nome é fulano. Mas a gente recebe muita ligação. Mas penso que porque vocês estão um passo à frente das outras cidades, né? Talvez seja isso. Agora, né? Não é? Ou eu estou errada? Cristina, é um pouco complicado. Se a gente for analisar num macro, no estado, Barbacena, pelo tamanho que é, a defesa civil nossa é muito aquém. Nós temos hoje a primeira cidade que ficou classificada, né, Ricardo, no estado inteiro, chama Jaíba, no norte de Minas. Eu não conheço a cidade em si, mas eu acho que Barbacena não é tão longe de tamanho dela e a gente não tem a condição de dar a resposta como Jaíba tem. A segunda é Belo Horizonte, não tem como a gente comparar a nossa estrutura com a dela. E também falta uma parte assim, de cultura, de infraestrutura, né? Que a Defesa Civil já começa a agir aí, acho que desde a 12608, né? Que, na verdade, o que o Ricardo disse, acho que é na primeira preparação, né, se não me engano, as cidades deveriam olhar um pouco mais para a Defesa Civil, porque assim, a gente tem hoje o plano diretor, né? Deveria ter o plano diretor. E esse plano diretor nasce em cima da base que a Defesa Civil cria, né? Então, falta ainda muita... Que os prefeitos, às vezes, comprem essa ideia que é necessário ter o plano diretor para organizar o crescimento da cidade, para não ter o tanto de enchente que tem, que muitas das vezes é por impermeabilização de solo, sabe? Na realidade, Gustavo, eu penso que quando você fala de plano diretor, então uma coisa começou de trás para frente. Porque toda cidade tem um plano diretor. E depois começou a ter a Defesa Civil, né? Então começou ao contrário. Sim. Antônio Carlos, por exemplo, tem um plano diretor há muitos anos. E não se falava em Defesa Civil. Mas assim, com a experiência de vocês, com o dia a dia de vocês, como que vocês conseguem ver como que vocês conseguiriam, né, ver a Defesa Civil daqui para frente? Que conselho, né, se conselhos fossem bons, já não dava, vendia, mas vamos dar conselho de graça hoje. Que conselho vocês dariam para todas as cidades, também para Barbacena, né, para que a gente consiga começar a mudar essa situação? Aí, Cristina, a gente vai pegar muito aí na questão de legislação de fato, né? Você falou plano diretor de Barbacena, ele, se eu não me engano, de 68, parece, né? São algumas pranchas, mas não é o plano diretor do Estatuto da Cidade de 2001, que ele deu um prazo para as cidades se adequarem e tal, e a maioria das cidades não se adequaram, ou se adequaram só no papel. Barbacena, a gente tem que falar de jurisdição. Jurisdição de defesa civil é municipal. Município é onde acontece o desastre. E hoje, a defesa civil é tripartite, igual a saúde, educação, né? Federal, estadual e municipal. E hoje já tem esse entendimento de que o federal ele cria a legislação, cria uma estrutura, o Estado coordena a questão de ajuda humanitária, de material, e o município recebe isso para, de fato, levantar as áreas, mapear, fazer tudo direitinho. Barbacena, né, que é a jurisdição municipal, como eu estava falando. A nossa lei que rege a defesa civil, que rege a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, ela é de 2011. O marco regulatório da defesa civil, que é a lei 2608, que é uma lei federal, ela é de 2012. Então hoje a gente atua por remendos de uma lei que ela está bem derrogada. Então a gente precisa refazer isso, reformular. Hoje os vereadores de Barbacena já entendem isso, já tem uma análise de uma lei nova, que já é uma política municipal de defesa civil, não uma lei só, né, com vários aspectos, criando até aí a carreira do agente de proteção e defesa civil municipal por concurso, que é aquela pessoa que vai ficar, né, porque às vezes muda o prefeito, ele pega a defesa civil e bota no cantinho, tem que ter, a gente vai ter, mas não no cantinho. E se você tendo a carreira, tal, você tem, opa, não, espera aí, a gente é diferente. Igual foi com a Guarda Civil, igual foi com o agente de trânsito municipal, né? Uma estrutura. Sim. Então, o grande problema que a gente vê hoje
é realmente a gente reestruturar com relação ao arcabouço legal para a gente estruturar as defesas civis municipais. E a gente está dando sorte, e tendo muito trabalho também, mas isso é bom, que está tendo uma mudança a nível nacional. Em dezembro do ano passado, foi regulamentada a lei de 2012. Olha só, ano passado, foi regulamentada essa lei por um decreto federal. Em 2020. Isso, você vê como é que o pessoal dava importância, né? E aí o que acontece? Essa decreto agora ele deu 36 meses para se reestruturar totalmente a defesa civil. Então devem sair leis novas aí, mais respaldo, mais amparo para a ação de defesa civil. Porque hoje, o que é o grande problema hoje, Cristian, que a gente vê? Acontece em todos os lugares. A gente não saber dividir o que é a ação da defesa civil, até onde ela pode ir, atribuições e limitações. Até onde eu posso ir na questão público e privado. Há uma casa que o seu muro com o outro vizinho está caindo, mas não tem repercussão pública. Por que a defesa civil vai agir? Então isso é um problema, não está repercutindo para cair na rua, a defesa civil pode agir. Mas quanto à residência não. Por quê? A defesa civil os governantes têm que ter em mente que a defesa civil ela quer preservar vidas, salvar vidas. Então não interessa para a gente se é particular, se é privado, né? Se a casa está pegando fogo, o bombeiro não pode entrar para salvar porque é particular. É uma coisa complexa, né? Ainda não se tem essa mentalidade, sabe? Ainda está travado de limitar. Não, a defesa só pode ir até aqui. Não, a gente tem que ter essa transversalidade para atuar de forma conjunta, né? Para poder chegar onde a gente tem que chegar, que é salvar vidas. Quando a gente tiver isso na mente. Você falou de atribuições. Quais são as atribuições? Tem como resumir para nós, que eu acredito que sejam muitas, né? Ô, Cristina, assim, uma que eu vou falar aqui... Esse rapaz parece estar ali mesmo. Ele tem jeito. A primeira delas, né, que a gente tem que ter na cabeça, né? Que é até uma coisa que a gente às vezes passa um pouco aperto. Defesa civil não faz ponte em lugar nenhum. Ela não faz obra. Ela não tem que ir na ponta, ela não tem que assumir nada que uma secretaria tem capacidade de fazer. Ela não executa, ela é técnica, eminentemente técnica. Ponte é coisa de secretaria de obras. Sim. Né? A gente só vai dar uma resposta nesse nível se chegar a destruir uma cidade inteira. Aí a Defesa Civil assume o papel das secretarias e coordena esse momento. Agora as demais, o Ricardo e a Isabel podem falar com mais propriedade, porque até uma coisa que é bom a gente pegar e também complementar, a Isabel foi coordenadora municipal de Defesa Civil de Santa Bárbara. Bacana. 2017, final do ano de 2017, quando criou a Santa Bárbara também. Aqui em Antônio Carlos também deve ter sido criado mais ou menos nessa Se época. eu não me engano, essas cidades da região toda foram criadas mais ou menos na mesma época. Sim, foi não. Na mesma leva, depois alguma atualizou uma coisa ou outra, mas basicamente foi igual. Foi. E aí, Cristina, complementando também o que o Gustavo falou, que às vezes a gente precisa, que eu te falei, né, de ter que desenhar. E assim, a gente deixa claro, são várias atribuições, mas basicamente a defesa civil é em situações de risco. A estrutura da casa, um muro, a casa começou a apresentar trincas, estalos, rachaduras, chama a defesa civil. Independente do que for, tal, a gente vai avaliar, né, a gente tem um engenheiro, tem um corpo técnico para a gente avaliar isso direitinho. Começou a dar uma infiltração, uma água que vazou que a gente não sabe de onde, uma explosão que a gente não tem, cheiro diferente, né, uma cratera que abriu na rua ou próximo à casa, chama a defesa civil. Outra situação que às vezes o pessoal tem muita dúvida, e aí já é limitação, não é atribuição nossa, mas chamam a gente dentro do possível a gente atende, a gente bota numa ordem de prioridade, é conflito de vizinhança. Porque, nós somos conciliadores. Isso, porque às vezes o que acontece? O muro seu está caindo porque o vizinho não está cuidando de determinada coisa. Ele está travando, fazendo um bloqueio pluvial, uma servidão, ou está jogando a água de esgoto dele no seu terreno. Então a gente tenta intervir, apesar de a gente não ter autonomia. Ele deixa que, vamos supor, o muro está caindo, está rachando, deu uma barriga e ele está caindo por lá de cá. A gente vai intervir sim, né? A gente tira as famílias dali. Então assim, a defesa civil, tudo que você achar de anormal, chame a gente. Só que o pessoal às vezes tem briga com o vizinho, a minha esposa está querendo sair de casa e chama a defesa civil. Uma fissurinha na parede que aparece lá e a gente... Escolamento da tinta. A tinta de escola da parede. A gente olha lá e não tem nada que a defesa civil fazer. A pessoa briga com a gente. Briga. Acontece. O poste que o carro bateu e o poste está torto. Eu acredito que a defesa civil deve ser tipo prefeito, né? Vira psicólogo, médico, delegado, não é isso? É mais ou menos faz um atendimento fraterno ali. Mas
eu queria que vocês me esclarecessem a ligação da Defesa Civil com o meio ambiente. Porque eu vou pensando, né? Eu penso que é a secretaria que talvez seja mais próxima de vocês. Sim, o meio ambiente é obras, né? Talvez, né? Aí, Gustavo, se você quiser elencar essa questão do meio ambiente, que é a questão geotécnica, deslizamentos, né? Como sou especialista, aí até vai falar mais a parte de ambiental, né? A gente tem a primeira parte que a gente sofre todo dia, né? Que tem uma coisa que todo mundo faz e às vezes não é uma coisa muito legal, de usar a defesa civil para cortar uma árvore que está caindo na casa. Sim. Porque o vizinho é feio, bobo e chato e quer que eu corte a árvore dele. Então, assim, a primeira coisa para esclarecer, a defesa civil não corta árvores à torta e direita, a gente só vai cortar se tiver um risco de matar alguém mesmo. Esse é o primeiro ponto. Também a defesa civil, ela atua na parte ambiental, que a gente pode talvez falar que a gente vê muito, aterro sanitário. É um problema esse descarte de material que a gente vê em muito local aí, que potencializa deslizamento. Aí a pessoa fala, poxa vida, mas jogar uma latinha aqui ou outra vai dar problema? Vai, não só por deslizamento, mas por também trazer vetor e aí influencia a parte de saúde pública. E assim, algumas coisas que nós temos passado esse ano, algumas obras que são pontualmente emergenciais mesmo, né? A gente acabou de fazer eu até citei da ponte, porque a gente acabou projetando uma ponte entre Barbacena e São João. Né? Isso, uma ponte de cooperação técnica com a empresa Rivelli. E aí foi assim, pelo menos o que eu sei, o Ricardo tem mais vivência nessa área, foi a época que a gente teve que talvez usar transversalidade mesmo para poder dar autorização de corte emergencial na parte de meio ambiente. Mas assim, nessa parte, como eu sou engenheiro civil, e a minha parte mais é estabilidade de talude, mecânica de solos, essas coisas, eu não tenho tanta propriedade para falar da atuação mesmo da Defesa Civil com o meio ambiente. Se a Isabel e o Ricardo tiverem. Pode, Ricardo. Não, porque assim, o link que eu queria fazer com o Gustavo, até que foi eu passei a bola para ele. Passou. É verdade, é assim. Mas é porque o link que eu queria fazer mais é porque a gente tem dois efeitos mais chamativos. A gente lembra de Brumadinho, de Mariana, né? Sim. E a gente vê toda aquela questão. A gente não tem barragens aqui hoje, a gente só tem barramentos. Foi até uma situação muito engraçada. Engraçada em termos, né? Mas não teve dano de pessoas, então de repente pode quadrar. A usina de Ilhéus, em Barbacena, né? Ela tem o Ilhéus e Lavra. E Ilhéus gera energia até hoje, gerava para Barbacena no começo, né? Assim que foi construída, e depois gerou para Sangoban, Sica durante um tempo, e agora envia energia para Santa Catarina, mas ainda produz. E tinha uma mística muito antiga de que se as compotas das usinas de Ilhéus e Lavras rompessem, inundava Barroso e São João del Rei. Barbacena não tem barragem, tem barramento de água. Então Ilhéus é o quê? Ela faz uma pequena barragem no rio, que não influencia em nada, e desvia a água para dois dutos que descem e geram energia. Depois volta para o rio. Então assim, rompeu o aqueduto que tinha ali, ficou feio, teve um deslizamento de massa grande e tal, mas não gerou uma gota de água a mais que pudesse gerar isso. A gente teve que desmistificar isso na rádio, na televisão, para explicar para o pessoal de Barroso e São João ficou preocupado, não sabe da informação. Então, a gente pega esse link da questão do meio ambiente, mas essas questões macro, que são os deslizamentos, né? Questão hidrológica, inundação, enxurrada, alagamento e tudo que pode causar solapamento, erosão, e a questão de deslizamento de massa, né? de grande monta. A gente tem em Barbacena vários casos de desaterros, que a pessoa corta um talude sem controle nenhum em nada, e a casa de cima, as casas em volta trincam, racham, algumas caíram. A gente tem vários eventos, infelizmente, a gente tem tanta imagem só desse ano de atuação nossa, que nós três entramos esse ano na Defesa Civil aqui, que dá pra gente montar assim, uma palestra só com essas imagens. A gente não queria, mas tem. Então falta muito essa gestão da gente interagir com as secretarias e começar a cobrar esse ajuste. Uma coisa em comum vocês têm com o meio ambiente. Desculpa, mas eu vou até brincar agora. Que o meio ambiente também é uma coisa nova, né? O outro fica no cantinho, não é? Você não falou que a Defesa Civil fica no cantinho? Meio ambiente também. E interessante que atualmente eu, Cristina, vejo assim, uma importância enorme, tanto no meio ambiente quanto na Defesa Civil, que antigamente ninguém via, né? Eu vejo casos
por exemplo, dentro de Antônio Carlos, a gente percebe que as pessoas às vezes constroem, não é de maldade, né? Que consegue aquele terreno, ou às vezes ganha, ou às vezes compra, e não se preocupa com o que está ao redor. Não é verdade? É muito pior com o que está Nossa, embaixo da onde ele vai construir. E tem o problema também da infraestrutura, né? Eu já vi casas desabarem porque a laje tem um peso enorme que a base não aguenta. E aí, Cristina, a gente entra, volta lá no que o Gustavo falou da importância do plano diretor. Porque uma das primeiras etapas para se criar um plano diretor são várias, né? Uso e ocupação do solo, operações urbanas consorciadas e vai ali. Mas a primeira, talvez a mais essencial, além do parcelamento, o parcelamento solo, é o mapeamento das áreas de risco da cidade. Eu só posso criar as ZEIs, né, que são as zonas especiais de habitação de interesse social, e todas as outras indústrias, tal, depois que eu faço o mapeamento. A gente descobriu que Barbacena tem um mapeamento de 2014 a 2014, que a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, fez, um mapeamento macro, sabe? De todas as áreas de alto risco de deslizamento, de inundação. A gente tem hoje 23 setores em Barbacena que são de alto risco e são divididos em 153 subsetores. Então a gente tem uma área muito grande. Se a prefeitura tem um plano diretor com esse mapeamento, a gente já não planeja esse desenvolvimento, já não deixa uma pessoa construir naquele local. Ou quem já construiu que a gente não pode derrubar, e às vezes a gente tem que interceder para derrubar, que é uma área de muito alto risco. A gente tem isso hoje lá no Diniz 2, né? A gente vai ter que fazer intervenções de demolição de umas casas que estão no alto de uma área de alto risco de deslizamento e que, por omissão antiga, desde 2012, eu acho, que já era para ter sido demolida, já desocuparam e ninguém demoliu e tinha uma casinha que tirou o pessoal de lá, eles voltaram, construiu uma em cima, construiu uma do lado, mas então hoje a gente tem 5 casas em risco iminente. A gente está relocando esse pessoal para fazer a demolição lá em cima, tentar fazer uma contenção dessa estrutura. Então, assim, é muito linkado, sim, com o meio ambiente. E, igual o meio ambiente, a gente precisa saber o quanto vai ocupar. É área de proteção permanente? É área de proteção ambiental? Tem nascente? Tem... Então, assim, se a gente mapeia e faz um plano diretor, a gente evita muito problema. Eu vejo, por exemplo, rios, né? Vamos pensar em rios. As pessoas jogam tanta coisa nos rios, né? Sofá, televisão, é tudo que você não usa, a impressão que você tem que ir para o rio. E isso causa muitos problemas, né? Aqui em Doutor Safortes, nós já tivemos 2 ou 3 vezes problemas muito sérios. E a causa é o rio. Eu não sei se porque algumas pessoas aterraram, o porquê eu não sei. Mas que causou danos e danos sérios, né? Graças a Deus não teve nenhum problema com vida. Mas a pessoa constrói e perde tudo, às vezes, né? Sim. Ainda, Cristina, em lugares que estão sendo urbanizados, né? Vamos pegar primeiro aqui Barbacena. A gente tem um problema muito grande com o Pontilhão hoje. Claro que é um problema de... primeiro que se tivesse um plano diretor já um pouco mais tempo, que desde 2001, talvez hoje nós teríamos menos problemas que tem hoje. O segundo problema que tem lá é o que você disse, descarte de sofá, de pneu. Tudo que você pensar, a gente tira do córrego nessa época, quando faz a limpeza. Tem coisas lá que, assim, você duvida que tem dentro do local. E tem uma terceira e quarta coisa, né? Eu não sei se é uma cultura de secretários de obra, de prefeitos, ou até mesmo nosso, da população em si. A gente tem a mania muito errada de querer impermeabilizar rio e pegar o rio serpenteio. Isso. A pessoa quer colocar ele reto. Aí aumenta a velocidade da água. Isso. Né? Lá na engenharia a gente aprende uma fórmula que chama Q é igual a V vezes A. Vazão é igual a velocidade vezes área. Se você aumenta a velocidade com a mesma área, você vai elevar a vazão muito, você vai assim, acabar destruindo o que tem pela frente. E assim, é uma sequência de erros sucessivos e que o pessoal não dá muita bola. E constrói uma beirada de rio, que também é outro problema, com fundações rasas, não consultam engenharia, né? Agora eu vou puxar para o meu lado. O pessoal acha que engenharia é coisa para rico, né? Que você tem que fazer, eu vou chamar o Zé ali da esquina e vou construir.
Só que o problema é que em pouco tempo ele vira cliente nosso, cliente da Defesa Civil. E aí a gente é obrigado a tirar a pessoa de casa, interditar a casa dela. E as pessoas acham que a solução vem em uma semana. Eu ia falar um mês, mas um mês é muito. Ainda vai ter esperando. Eu tô vendo você É falar. uma cultura de anos. É um problema de anos pra gente resolver em uma semana. Não é assim que funciona. Eu me lembro quando criança, que tem muitos anos isso, né? Eu me lembro dos meus avós, eles costumavam falar assim, que água a gente não muda o trajeto. Né? Eles falavam duas coisas, que a gente nunca deve canalizar, ou se for canalizar, por exemplo, se a água passa 10 centímetros, né? 10 centímetros de altura, você manda colocar um tubulão com 1,5 metro de diâmetro, bastante espaço. Ou deixa ela correr em céu aberto, mas não muda o percurso. Eu lembro muito de ouvir isso. E com o tempo, eu percebi que isso tem uma certa... é uma coisa bem verdadeira, né? É o que você falou. Se o rio vai em S, ele quebra, né? Ele quebra a queda. Sim. Isso, um exemplo disso foi com o Rio de Almeida esse ano. A gente tem, eu cito um exemplo claro, que é o famoso buracão lá no João Paulo II. Eles construíram, o Denis construiu ali um viaduto perto da exposição e retificou o leito do rio, a calha do rio. Ele foi solapando a região, a gente já, 2 casas caíram, a gente já interditou mais 2, teve que fechar a população, porque é uma contenção monstruosa que o rio vai causando e vai só aumentando. Né? O caso de Correio de Almeida, que a gente cita. Choveu muito em Correio de Almeida no começo desse ano, de fato. Né? Foi uma precipitação muito forte em muito pouco tempo, então é uma chuva histórica que a gente chama. Né? Então ela causaria problemas sim, de todo fato. Mas agravaram esses problemas, principalmente na região do Chalé, do outro lado da BR, né? Porque o rio serpenteava, foi feito um aterro e uma retificação dele. Ele ganhou força e o que aconteceu? Ainda canalizou isso, porque antes, normalmente na planície aluvial, o rio vai serpenteando, quebrando a força, e quando ele enche, alaga, né? Inunda, depois alaga, ele distribui naquela planície, ele perde um pouco de força, depois aquilo desce de novo. Como eu fiz um aterro, subi a calha alta do rio, e deixei ele reto, ele ganhou força e foi levando tudo que tinha na frente. Então a gente via carro no meio da canaleta ali e tudo. Então, intervenção humana, a natureza sempre alagou, e o pessoal antigo falava isso pra gente. Aqui sempre alagou, mas depois que fizeram aterro e mexeram, que deu esse problema, deu essa força toda. Então toda vez que a gente quer brincar de natureza, dá um problema muito sério, né? A gente tem que ser mais humilde para tentar entender que se a natureza criou, a gente tem que fazer um desassoreamento, tem que ter um cuidado, né? Tudo direitinho, mas não... Cuidar, né? Sem interferir. Isso, essa palavra. Sem cuidar, sem interferir. E ainda tem assim, Cristina, uma coisa que a gente vai percebendo. Até tem um cara que eu admiro muito, que é o Giovanni Cristo. Ele foi um dos coordenadores, um dos primeiros coordenadores de defesa civil. Ele um dia me explicou uma coisa que é muito... 2014. E acho que é um negócio assim. É muito trivial e que nós engenheiros, às vezes até pessoas muito... assim, querem só arrumar. Geralmente tem um bueiro lá de 1 metro de largura. Aí o que a pessoa faz? Não tem lugar para colocar 1 metro de largura, ele vai lá e coloca 2,50. E acha que é a mesma coisa. Não é. Só que quando você aplica a fórmula lá, πr ao quadrado, para você descobrir a área, você vai descobrir que 2 áreas de 50 não corresponde à área de um tubulão de 1 metro. Então são erros assim conceituais de engenheiros mesmo. Corresponde a menos? Sim. Bem menos, né? Se você pegar, quem tiver em casa com uma calculadora, é só pegar, fazer a fórmula é πr ao quadrado. Você vai colocar o π, que é 3,14, vezes o raio do tubulão, né? Você vai colocar, se for de 1 metro, você vai colocar 0,5 elevado ao quadrado. Se você pegar um tubulão de 50 centímetros e multiplicar 0,25 ao quadrado vezes 3,14, você vai ver que se você multiplicar esse 0,50 2 vezes, ele não vai dar área de 1 metro. Então, você pegar um tubulão de 1 metro e dividir para 2 de 50... É a mesma coisa. Você cria áreas de resistência, né? Quando você tem uma área inteira para passar, quando você cria 2, você cria pontos de resistência. Então, você perde a vazão. E tem uma vacina, o pontilhão mesmo, tem um monte de casos assim. O pontilhão, eu citei esse exemplo, o pontilhão é assim, um senhor X pegou e falou assim, passa aqui o de 1 metro. Não, ali embaixo a gente vai colocar 2 de 50. E deu problema. E hoje o resultado está parecendo. E aí depois não atrás a defesa civil. E aí é culpa do Carlos Du, é culpa da defesa civil. Agora, gente, uma dúvida, ou melhor, uma curiosidade. Por que só 3 pessoas na defesa civil?
Então. Falta dinheiro, falta... Não, na verdade, Cristina, é que a gente está falando, o prefeito, o Carlos Du, ele deu esse apoio pra gente. Eu fui para a reserva ano passado do Exército, ele chegou lá perto de mim, me convidou, eu tinha botado pijama há pouco tempo, falei, vou descansar, vai pescar um pouquinho, né? Nem deixou. Não deixou. Ele chegou e falou, eu vou te dar a carta branca para sua equipe, para montar a equipe, para a gente reestruturar essa defesa civil. Então hoje a gente tem um entrave muito grande, um mal necessário, que é a lei complementar no 73. Ela proíbe criação de cargos, aumento de despesa, então a gente está muito preso nisso. Então, assim que virar o ano, a gente já está na Câmara com esse processo todo de remodelar, de chamar mais gente, de adaptar, porque realmente Barbacena é uma cidade regional para a saúde, para a educação, para tudo. Sim. Não tem como não ser regional para a defesa civil. A gente tem cidades menores, você falou de Barbacena, Barbacena sabe que a gente tem cidade, hoje a gente tem cidades menores que Barbacena, com uma estrutura de defesa civil, assim, anos-luz à nossa frente. A gente tem que resgatar isso, a gente está correndo atrás. Né? Então, assim, a gente tem o apoio do prefeito, tem dos secretários, a Câmara Municipal, lá com o presidente Pastor Hélio, apoia muito a gente, e a gente está mudando essa legislação. Então, por isso ainda 3. Mas eu vou falar para vocês que são 3 que dão trabalho, tá? A gente enche muito saco, incomoda muita gente para fazer as coisas. Mas qual seria Ricardo, na sua visão, o número suficiente para a Barbacena? Tá. Assim, a gente não tem uma matemática. Essa lei que a gente está esperando que saia federal deve amarrar isso, como amarrou nas guardas civis municipais e nos agentes de trânsito, que é o percentual da população. Você pode ter até ali ou no mínimo aquilo ali, tem um limite, né? Mínimo 1% da população. Essa lei deve amarrar isso, hoje não. A Defesa Civil hoje, a estruturação dela é uma coordenadoria municipal de Defesa Civil. Então tem um coordenador, que é quem gerencia tudo ali. Depois tem um Conselho Municipal de Defesa Civil, né, que é um órgão colegiado. Depois a gente tem uma secretária executiva, uma secretaria executiva que coordena toda a atividade administrativa, recursos e tudo. Depois a gente tem uma diretoria técnica, né, que é a diretoria do Gustavo, que você vai ter vários técnicos examinando, vendo mapeamento de área de risco, estruturas que a gente precisa mexer, contenção. E depois a gente tem uma diretoria operacional, que são os agentes mesmo, aqueles que vão sair na viatura, tal, estão por equipes e atender, entrar no bairro, agrumadinho, resgatar junto com o bombeiro, né, uma atuação. Porque é muito curioso, Cristiano, que a Defesa Civil, de fato, ela não é atribuição da Defesa Civil. Ela é por isso que eu te falo que ela não é um órgão. Na Constituição de 88, a Defesa Civil é atribuída aos corpos de bombeiros militares. Né? Só que como a gente foi municipalizando isso, igual foi a Guarda Civil, que é um apoio para a polícia, né? Criou a agente de trânsito, a polícia de trânsito também, né? Um apoio, a Defesa Civil é um apoio para o bombeiro. Né? Então hoje, como a gente tem que chegar na ponta e o bombeiro é estadual, é macro, eles apoiam demais a gente, são... como é que fala? Entidades co-irmãs de fato, né? Então a gente está muito linkado a essas ações de resgate e tudo. Então a gente tem que ter esse porte operacional da diretoria operacional para apoiar os trabalhos do bombeiro também, de resgate, de corta de árvore emergencial, né? Tudo isso é que a gente pode fazer. Então, assim, uma estrutura hoje para a gente em Barbacena, viável, que eu acho que atenderia bem, seriam aí, contando entre o coordenador fora conselho, né? Que pode ser um número bem maior, que é um órgão consultivo deliberativo, do coordenador até os agentes operacionais, hoje acho que com 15 ou 20 agentes a gente conseguiria atingir. Sabe por quê? Você fala, é pouco ainda. A Defesa Civil, ela tem uma coisa da transversalidade que é muito legal, que chama os NUPDEC, são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. O que é esse NUPDEC? A gente vai pegar em cada distrito, vamos supor, Barbacena tem 12 distritos e 48 bairros. Eu vou ter 60 NUPDECs em Barbacena. Cada NUPDEC desse, eu vou naquela comunidade, Correio de Almeida, vai ser o nosso primeiro NUPDEC. Assim que mudar a lei, a gente já vai fazer em janeiro, é a determinação do prefeito, por tudo que aconteceu lá. A gente mobiliza ali 10, 15 pessoas, vamos botar 10 pessoas da cidade que estejam envolvidas, vamos ministrar cursos, palestras, vamos fazer uma solenidade de entrega do colete de defesa civil voluntário para esse pessoal, criar um grupo de WhatsApp, tudo. Quando acontecer esse evento, eles já acionam a gente fala, olha só, mobiliza a igreja, a gente já vai para tal lugar, vai para a escola, já faz tudo. Imagina isso 60 vezes, eu vou ter 600 pessoas na nossa comando. Então eu tenho um exército, por isso a transversalidade da defesa civil. Então a gente não precisa ser um órgão muito grande, a gente precisa ter esses tentáculos nos outros órgãos para agir. Enquanto não tem, eu só fico fazendo isso virar 1000. Eu fico ferrando. Interessante, eu precisei, ano passado foi, né, Ricardo? Esse ano, né, que tinha que ser. Foi esse ano. Foi esse ano, né, que eu fui atrás de vocês. E, sinceramente, eu fiquei, assim, assustada com a rapidez. Foi quando eu não estava que vocês falaram. Por isso que foi rápido. Não. Mas realmente foi muito rápido. Olha que eu já fui em outros órgãos e demorava muito. Né? Até hoje, às vezes, resolvendo algumas coisas, a gente vê que é mais... são mais tranquilos, vou usar esse termo, né? Mas
na Defesa Civil, eu tive mais dificuldade foi para encontrá-los. Sim, a gente estava em transição de um lugar para o outro, Porque né? ninguém sabia onde vocês estavam. Sim, eu ligava para um lugar, aí me ligavam outro e eu não chegava onde vocês estavam. Depois que eu encontrei vocês, acabou o problema. Né? Agora, gente, as pessoas que estão aí participando conosco, né, devem estar observando que já puxaram a orelha de vários, né? A gente não pode jogar sofá no rio. Não, né? Por favor. Por favor. Garrafão. Eu lembro que uma vez eu pedi para limpar os rios aqui, o que tirou de garrafão de dentro dos rios. Né? Não sei, porque geralmente limpava às vezes no início do ano, talvez por causa das festas de final de ano, não sei o porquê, mas era muito garrafão. E vocês também já devem ter percebido a questão da construção, né? Olhar onde vai construir. E o que o Ricardo disse é muito importante, observar o solo. Não, o Ricardo é ele, viu? Porque... É que é parecido. mas eu sou mais bonito. O Gustavo. O Gustavo que falou, eu agora troquei o Gustavo. Mas o Gustavo, gente, ele falou que é muito importante olhar o solo. Agora, o Gustavo, a questão do solo, nesse caso, é um engenheiro ou não? Sim. Sempre, o solo sempre é analisado por um engenheiro civil. No meu caso, hoje eu sou engenheiro civil e estou especializando em geotecnia. Então, eu tenho especialização que vai além da minha graduação nessa área. Sempre que você for fazer uma construção, tem que ser consultado um engenheiro civil. É o engenheiro civil que sabe como que vai ser o comportamento do solo. Tem alguns estudos, tem a sondagem que a gente faz, que é a mais simples hoje é a SPT. Quando está muito caro, que a SPT em Barbacena, na região aqui, a gente desconhece quem faz. Mas tem a sondagem atrado, que você fura o chão e vê como é que é o comportamento. Se for um solo arenoso, você tem que usar um tipo de fundação. Se for um solo que tem mais argila, você tem que usar um outro. E o pessoal tem muito mania assim, vou fazer uma casa em tal lugar, vou colocar sapata. Sapata é aquele quadrado que o pessoal faz, toda casa. Só que, dependendo do solo, não vai dar certo. A gente viu algumas obras aí que usaram sapata, a gente não pode citar quais, em Barbacena, que romperam simplesmente, porque na hora que você chega no local, a primeira coisa que eu passo, uma pessoa que tem mais contato com a área de solo, você passa a mão no solo, você vê que é um solo arenoso. E naquele local, pela inclinação do terreno, você tem que analisar vários fatores, na verdade. Você vê que não teria condição nenhuma de ser uma fundação rasa, teria que ser uma fundação profunda, sabe? Até assusta a Cristina, quando foi a primeira vez com ele para fazer bisturi, que ele começou a ficar igual criança, pegando um pedacinho de barro, de terra, esfregava, né? Aí que eu fui descobrir por que ele fazia isso. Literalmente igual criança. Mas aqui, um solo arenoso, eu sei que tem, né? Você acabou de falar que tem cada caso é um caso. Mas um solo arenoso, a sapata funciona? Não. E, assim, depende, você tem que analisar muito, mas um solo arenoso, se for em local que tem declividade um pouco acentuada, não resolveria, escorregaria. Porque em solo arenoso, mais ou menos, o que a gente poderia utilizar? Uma estaca, né? Pode ser uma estaca metálica, porque a fundação, no caso de solo arenoso, ela vai trabalhar atrito lateral numa estaca, né? Isso aqui é uma estaca, a carga, a fundação vai trabalhar com atrito em volta aqui. Então, quanto mais eu tento empurrar isso aqui, não desce o copo porque está dando atrito na minha mão. Se você fizer uma sapata nesse local, você vê que a areia, se apertar de um lado, ela vai ceder. O que acontece? Quando carrega a estrutura, ela pode romper de um lado e você vai começar a ver trinca na parede. E aí pode cair. E aí quando é um solo mais argiloso, o solo argiloso, quando você põe na mão e faz assim, você vai ver que sua mão fica toda suja, ele fica soltando. Claro que não dá para fazer só análise desse jeito, viu, filho? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco todo mundo vai achar que é... Só na mão da sujeira ali. Aí você pode usar uma fundação mais rasa, mas nem sempre isso nem sempre isso é regra, tá? Isso não é regra. Então você tem que analisar a profundidade do lençol freático, né? Se a água estiver muito alta lá, você não dá para usar uma sapata. Então são vários fatores.
mas sempre que for possível, busque um engenheiro civil. O Ricardo acho que tem a lei na cabeça. Quando uma família de extrema pobreza, baixa renda, ela tem o direito. Ela tem o respaldo da Lei 18.188, Isso. que é uma lei federal que a prefeitura tem que providenciar assistência técnica gratuita, engenheiro, arquiteto, para as famílias de baixa renda enquadradas na assistência social. Então, assim, às vezes muitas pessoas não sabem, a gente já orientou várias pessoas, Qual né? que é a lei? 18.188. 18. 188, uma lei federal, só não vou lembrar o ano. Tá? Mas ela faz essa assistência técnica gratuita para as famílias de baixa renda. Então, bacana, sim, né? né? A gente acha que o engenheiro é caro, tal, isso, aquilo, mas quem enquadra nessa baixa renda dá para acessar, sim, né? O engenheiro não é caro, eu acho que A consequência depois. Não, eu acho que é questão de hábito. É. Porque, gente, a gente tem que pensar que há alguns anos atrás era raríssimo você formar em engenharia. Sim. Né? Antigamente médico era um farmacêutico, Sim. não era? Então as coisas evoluíram muito rápido Lei da oferta e procura, e a gente, nós acabamos parando um pouco no tempo. Sim. Então hoje é que a gente tem mais oportunidade, tem mais profissionais, né? É uma coisa cultural esse negócio de não buscar engenheiro, né, Cristina? Então é cultural. Porque a gente pega o pedreiro, fala, Sim. a gente fala aqui, eu quero construir uma casinha com 4 cômodos, não é assim? Aí ela mesmo desenha ali, eu quero assim, ó. Pode desenhar. Aqui eu quero minha cozinha, 4 banheiros. Desse tamanho. Aí você constrói ali, de repente você vê que é pequeno, e vamos fazer um Aí vamos fazer um puxadinho. É assim? É assim. Mas é o que você disse, é cultural. E esse cultural é porque antigamente não tinha. Não tinha. Ou melhor, até tinha, só que eram Oferta e menos procura, né? profissionais Fica mais caro. e nem todo mundo tinha Sim. acesso. Igual essa questão dessa lei federal, olha que bacana, né? As pessoas de baixa renda hoje já podem ter acesso. Sim. E não teriam os E por falta de informação não buscam esse acesso. Eu acho que falta tem que muito chegar aí mais, a né? Tá informação. faltando Acho que tá chegar. chegando, então falta chegar, né? É que as coisas não chegam. E aí, Cristina, eu queria até fazer um link, se você me permite, que a gente estava conversando antes ali, a questão da coincidência, se é que tem coincidências, né? Da gente estar aqui e fazer esse link que não sei se todo mundo sabe que está assistindo a gente. No último dia 13 agora de outubro foi comemorado o Dia Internacional de Prevenção de Redução de Risco de Desastres Naturais. É uma data internacional criada pela ONU em 89 para conscientizar a população sobre o assunto, né? Aí, linkando com isso, em 2011, na Lei 4374, foi criada a semana em Barbacena, a Semana Municipal de Redução de Risco de Desastres. Acontece sempre na segunda semana de outubro. Então, a gente está aqui agora em outubro e amanhã, esse ano, a Defesa Civil inovou. A gente criou uma operação que chama Operação Guarda-Chuva 1, é a primeira. Ela começa amanhã. Então, amanhã vai começar lá no Pontilhão, começa 8 horas da manhã, vai até meio-dia. A gente vai passar em toda a região, junto com o Bombeiro, com a Guarda Civil e com a Regional de Defesa Civil do Estado, para a gente passar conversando com o pessoal, distribuindo folders, vendo em loco qual que é a dúvida da pessoa, em que a gente pode ajudar, explicar o que a gente fez de limpar o córrego e tudo, né? Então, essa primeira etapa agora. A segunda etapa será lá no dia 17 de novembro, na região do João Paulo, que são as áreas de risco que a gente levantou. A gente fez um mapa de calor e levantou essas áreas mais, não que não tem outras, mas essas são mais críticas, né? Sim. E como o grupo é pequeno, a gente teve que focar. Então, 17 de novembro, no João Paulo, Santa Maria e 9 de março. E no dia 15, a última etapa, 15 de dezembro, vai ser no bairro Nova Cidade, Nova Suíça. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? Eu acho isso muito bacana. E olha, nós temos algumas pessoas que nos acompanham na hora da prosa, que são de Barbacena. Então, o pessoal de Barbacena, ó, vamos ajudar, né? Participando. Verdade, sim. Participando. Porque eu falo que todo sonho, quando você sonha sozinho, ele não vira realidade. Mas o sonho que todo mundo sonha junto, ele vira realidade. Quando você falou da questão de envolver a comunidade, você pode ter certeza que no momento que isso acontece, os problemas diminuem, né? Porque ninguém melhor do que a própria comunidade para saber o seu problema. Que sabe as dores dela, né? E ela sabe aonde vem o problema. E ainda existe uma distância muito grande, existia, né, pelo menos que eu percebo, do poder público com a população. Né? E o que a gente lá na Defesa Civil tenta quebrar, aproximar ao máximo. E tem que aproximar, né?
Se o gestor ele ficar atrás da mesa, ele não vê a realidade do município. Né? Ele tem que estar ali no dia a dia, participando de alguma forma, para ele poder perceber quais são os problemas do dia a dia do cidadão. Porque o cidadão ele paga imposto, né? Ele está ali sempre cumprindo com o seu papel e às vezes o gestor faz de conta que isso não existe, isso está na hora de se acabar. Né? O gestor ele tem que participar. E aí eu estou falando em todas as esferas, né? Não é só na municipal, não. Todas as esferas. E o servidor entender que ele é servidor, né? Semana passada a gente deu uma instrução para a Guarda Civil, que estão formando novos agentes lá, e a gente bateu muito nisso, sabe? Vocês representam o município, vocês são a presença do Estado ali, né? Estado como município, né? Como ente. E a gente, o nome servidor não é por acaso, a gente está aí para servir. É lógico que tem, né, situações, a gente não tem que saber separar certas coisas, mas a gente está para servir. Quando a gente achar que a gente é uma autoridade, achar que é alguma coisa, a gente não vai resolver nada. A gente tem que perder acabar com essa mentalidade que a gente está num patamar diferente, ou o servidor de trás do banquinho do computador, né? Não, tem que ir para lá. Isso é defesa civil excepcional, né? Eu saí do exército, achei que ia sair da lama, do meio do barro. Ontem mesmo a gente estava no Nova Cidade, até na cintura, né? E agora talvez até mais. Daqui para frente, sim. Agora, gente, não, a prosa vai rápido, né? Ela vai rápido. O assunto é ótimo, a gente acredito que a gente ficaria aqui uma noite toda, mas nós podemos combinar a volta de vocês. Uma curiosidade, se as cidades vizinhas passarem por algum momento difícil, a Defesa Civil, por exemplo, de Antônio Carlos, ela pode acionar vocês ou não? Então, Cristina, a questão técnica, sim. Apoio a gente presta o tempo inteiro, a gente troca figurinha entre as defesas civis. Como eu falei que ela é tripartite, aqui na nossa região, na 13ª região de Polícia Militar, a gente tem uma 13ª REDEC, que é Regional de Defesa Civil. Então ela coordena 61 cidades dessa região. Né? Hoje quem representa a gente mais ativamente, que é o comandante, é o coronel, né? O coronel Garrido, que é o comandante da 13ª região, e o subtenente Vidigal, que é quem apoia a gente. Então o subtenente Vidigal ele tem o poder da questão de gerenciamento do Estado, de pedir esforços para os outros. A gente tem que ter muito cuidado com a questão de jurisdição. A gente teve um contato agora que de um lado do rio aqui em Campolide, né, é Barbacena, do outro não era, e tinha uma repercussão que era dos dois lados, então a gente teve que fazer um ajuste. A ponte que o Gustavo construiu lá no Rio Elvas, que ele fez todo o projeto dela, essa ponte a gente teve que pedir um termo de anuência com o prefeito Nivaldo, né, porque ela faz parte... Então assim, porque um tanto da obra é nossa, um tanto é de São João, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, mas sim, elas são feitas para estarem unidas, né? Só que por meio de um acionamento da regional, essa coordenação regional. O subtenente Vidigal em janeiro, ele ajudou, eu assumi a Defesa Civil, na chefia de Defesa Civil na quinta-feira, e o Corregimento foi segunda. Então eu não conhecia nem os secretários, não conhecia nada da coisa toda. Se não fosse o subtenente Vidigal apoiando a gente ali, orientando e trazendo o Estado, sabe? Trouxe a coordenadora estadual, a Coronel Grazielli veio, o governador veio, então assim... A gente teve esse apoio, se não tivesse, a gente não tinha resolvido o que a gente resolveu. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu cadastrar no sistema de desastres federal, no S2ID. A gente nunca tinha conseguido, desde 2002 que tem o sistema, foi a primeira vez. A gente conseguiu mobilizar um recurso de R$600 mil para a recuperação da região. E a gente nunca tinha, todo mundo achava que a Defesa Civil não angariava recursos, né? E a gente estruturando, a gente criou agora a coordenação, o CNPJ, o fundo e a conta. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente vai estar ganhando em projetos macro no MDR, sabe? Até é um sonho nosso de resolver a situação definitiva do Pontilhão, né? Com um projeto macro mesmo, para nunca mais ter enchente ali. Tomara, né? É uma meta do governo do prefeito Carlos. E vão conseguir, né? A gente tem que pensar positivo. A união faz a força. Com certeza. Bem, gente, antes da gente encerrar a prosa, eu quero falar pro pessoal aí, ó, quem ainda não conheceu a farmácia Bem Popular Brasil aqui, Antônio Carlos, vai lá, essa farmácia é do meu sobrinho, sabe, gente? E toda hora da prosa, ele manda uma mensagem para mim, tia, não esquece de falar. Então, a farmácia do Rafael, a farmácia Bem Popular Brasil, vai lá, faz um levantamento de preço, e depois que você estiver com o orçamento, procura minha cunhada e chora bastante no ouvido dela para conseguir um bom desconto, né, diretora? Se ela não der o desconto, aí volta lá de novo. Mas, gente, lá algumas medicações têm até 95% de desconto. Então acho que vale a pena
olhar, né, antes de comprar. Vai lá conhecer a farmácia. E mais uma vez eu quero pedir para vocês colaborarem com a Eva. O Pix dela é 698-889-57600. E aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal no YouTube. Da semana passada para hoje, nosso canal deu uma alavancada bacana, sabe? Mas a gente ainda precisa de vocês, né? Para se inscreverem, deixarem um like, comentário. Vamos lá, nos ajude. É o canal Hora da Prosa com Cristina Carvalho no YouTube. Tá bom, galera? Meus amigos, agora a palavra está livre para vocês. Que antes de encerrar, a Defesa Civil de Barbacena já criou uma mística da gente inovar. Então hoje, aqui a Isabel vai representar a Defesa Civil de Barbacena, a gente trouxe uma lembrança para você. Muito tá? obrigado. E aí que os outros convidados também tragam uma lembrancinha, só para encher a estante da Cristina, tá? Nós agradecemos, né, a oportunidade, eu acho que é isso que a gente precisa, de levar a informação para a população, independente, assim, seja de Barbacena, Antônio Carlos, ou São Paulo, de onde for. A gente precisa disso, de a gente levar a informação. A gente vai aproveitar e fazer igual o Ricardo fez nas entrevistas dele, pedir para todo mundo cadastrar no 4099. Você sabia desse, Cristina? Não. Então, olha só, serve. Eu posso pegar o gancho? Claro, pode fazer. Ele serve rapidinho. É uma mensagem de SMS, serve tanto para o coordenador aqui de Antônio Carlos, que ele mapeia o CEP, como de Barbacena, em qualquer lugar. Sim. Você vai criar uma mensagem de SMS, você vai mandar para o número 40199. E no corpo de texto do SMS, você vai digitar o seu CEP, só o CEP, sem número, sem traço. E vai enviar. Sem IFE e sem traço. Isso, só o número, né? E vai enviar. Vai estar cadastrado, você vai começar a receber as mensagens de alerta do Semadem direto no seu celular. Então, quando vem essas tempestades, alguma coisa, alerta, e é muito precisa, que é para o seu CEP. Então, você pode cadastrar vários CEPs, né? Lembra assim, eu tenho na casa da minha mãe, casa da minha avó, tudo direitinho, para a gente monitorar. Isso é essencial e atinge todas as populações. E essa ferramenta não é só do Estado ou do Governo Federal. Todos os coordenadores de defesa civil de todos os municípios, inclusive Antônio Carlos e Bertioga, têm acesso a esse sistema e a gente mesmo pode mandar essas mensagens. Barbacena, hoje, a gente sempre que vê que tem um risco potencial que pode atingir Barbacena em cheio, a gente emite esse alerta. Às vezes o Estado emite, aí a gente emite com o nome de Barbacena. Então não recebe assim. Defesa Civil Barbacena foi a gente. Ai, que vou até pedir à diretora, viu, diretora? Depois coloca aí para nós. Acho que é uma informação assim, útil, é muito útil para todos nós. Me parece que eu já recebo. Que bom. Eu de vez em quando eu recebo que vai ter. Eu não sei se é o mesmo, né? Que a chuva vai ser mais forte. Não é? É mensagem de texto mesmo. É bem específico. E sabe o que é a vantagem? A gente tem um convênio com o Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, e a gente em Barbacena, aqui na região, a gente tem 12 pluviômetros automáticos que ficam enviando essa mensagem para Brasília direto. Então os nossos alertas aqui da nossa região toda, não só de Barbacena, eles são muito precisos. Né? Então, essas chuvas que tiveram de sexta-feira retrasada, a de ontem, né, que a gente falou, 3 horas vai começar, vocês não são Deus para saber, a gente xinga a gente, né? Mas vocês não são Deus para assustar nos outros, mas a chuva veio, o pessoal fala, veio mesmo. Então, tem gente que xinga, tem gente que fala assim, eu nunca fiz cadastro, eu nunca fiz. Então, olha e refaz, porque pode botar o CEP, ele vai falar se já tem ou não. Eu vou né? fazer, Confirma. com certeza. E olha, recebe seu presente, senão leva de volta. Não, eu quero o meu presente. Vou levar. Muito obrigada. Mas o maior presente, além do presente, né, foi a presença de vocês aqui conosco. A Hora da Prosa, ela foi criada com o intuito de levar informação, de divulgar o trabalho das pessoas. E nós temos, graças a Deus, nós temos tido uma participação muito bacana das pessoas. Tem muita gente que às vezes não participa no momento, ao vivo, mas depois eles entram, né? Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Defesa Civil de Barbacena. E a nossa primeira parceira oficial, tá? É a primeira. Nossa, muito obrigada. Esse bonequinho parece com alguém? Parece. Com o Ricardo. Gustavo. O boneco parece comigo e ele Mas você percebeu que eu fiz de propósito. Eu olhei pra você e falei o nome dele. Porque eu sei que ele fez.
mas parece. Não, parece. A gente vai começar uma campanha para Você ter foi o modelo? Foi. Minha filha fez o desenho olhando uma foto dele no Facebook. Pior que a filha dele não gosta muito de mim, não sabe, Cristina? Mas ficou bonitinho, Não não foi sabe? outra. Gente, o Ricardo, o Gustavo ainda vai virar. Mascote da Defesa Civil. Ó, olha aqui. Ele é mascote da Defesa Civil, engenheiro e ele vai ser padre. Não gosto agora, não atrapalha. Não, só parece. Eu vou ter que cobrar direito de imagem. Aí a esposa dele, as filhas vão brigar comigo. Não, o Gustavo é solteiro. Eu sou solteiro. Mais ou menos. Mas eu tô pedindo Ricardo comigo mesmo. Não, mas aí a namorada vai brigar. É. Gente, eu queria agradecer, viu? Adorei o presente. E ela vai ficar na hora da prosa por um bom tempo aqui, fazendo propaganda. Eu vou passar a usar essa caneca. A gente fica feliz. De muito bom gosto. Bem, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer você, Ricardo, você, Gustavo, tá vendo? Eu não errei. É porque às vezes eu falo até de brincadeira pra gente quebrar Mas um pouquinho, aí. né? Então, Ricardo, eu agradeço muito sua presença, Gustavo. Isabel, eu fiquei assim, felicíssima, né, de te conhecer. Obrigada. Por dois motivos. Primeiro, você é a secretária executiva da Defesa Civil, mas fiquei muito feliz de saber que você é minha prima. Né? Espero que você volte e vocês também outras vezes na minha casa. Voltaremos. E aproveitando a oportunidade, mandar um abraço aí pro pessoal de Santa Bárbara. Né? Os meus parentes lá de Santa Bárbara, que é bastante, viu, diretor? Tem uns que vocês viram hoje que eu ainda não conheço. Se né? procurar metade da cidade, você vai. É verdade, é E verdade. a gente também queria agradecer o convite, tá? Em nome do prefeito Carlos Du, né? E que a gente está aqui representando a Prefeitura e a Defesa Civil de Barbacena, agradecer essa oportunidade de conversar, uma conversa descontraída, ótima, e também levar informação para todo mundo. A gente também aprendeu muito hoje. E manda um abraço, né, Carlos Du, ele é um cara, eu falo um cara bacana, mas com respeito, viu, prefeito? Como eu também falo que o Marcelo é um cara bacana, mas é lógico, com respeito. E nós colocamos a Hora da Prosa à disposição de vocês, quando quiserem divulgar alguma coisa, mesmo que vocês não estejam aqui, só mandar para nós que a gente divulga. Com o maior prazer. E nós vamos mandar. A gente agradece. Bem, gente, e agora, ó, meu amigo Carlinhos, você fez falta hoje, né? Que pena que vocês não conheceram o meu amigo. Ele nos ajuda muito, né, o diretora? A nossa diretora, a gente não pode falar o nome dela, sabe? A gente fica só nesse diretora para lá, diretora para cá. Bem, gente, a Hora da Prosa hoje foi muito bacana, graças a essas 3 pessoas que estão aqui conosco, né, e a participação de vocês. Muito obrigada por terem ficado conosco até agora e até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Valeu, boa semana para todos.